tá ali preso em mercadoria que às vezes não faz mais sentido você manter na loja. Ele já não acredita mais naquele produto, porque ele gosta de vender a novidade, né? E é muito comum empresários tomarem a decisão de compra só olhando para o histórico de vendas e para o estoque atual. Começar a comprar de forma correta e fazer estratégias e campanhas de marketing para botar para fora aquele estoque parado. Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Maestria do Varejo. Eu sou Fábio Arruda e ao meu lado, meu parceiro de bancada, Fabiano César, e hoje o assunto é uma dor que é de a cada 10 empresários... 9,5. 10 tem essa dor. 9,5 tem esse problema na loja, que é como lidar com excesso e rupturas de produto dentro da loja, né, Que Fabiano? nada mais é do que gestão de estoque, né, Fábio? Como fazer essa gestão de estoque, como entender aquele produto que está parado no seu estoque dentro da sua loja e aquele produto curvado que você está deixando de vender porque está faltando nele, né? Então, antes de mais nada, para a gente poder começar aqui, já vai lá, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Gente, dá um curtir e se inscreva. São 2 botãozinhos que a gente está pedindo para vocês, né? Isso daí é muito valioso para nós. Isso mostra que de fato os assuntos que nós estamos trazendo faz sentido para você. Ó, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado. Compartilha com os amigos, comenta, façam seus comentários, críticas, elogios, né? Perguntas pertinentes ao assunto que vocês não tenham entendido. Que vai sair coisa boa daqui, né, Fabiano? Vai sair, sempre, ó, já se prepara, já pega o papel e caneta, ativa a Siri, Alexa, porque vai ter muita coisa que a gente vai falar aqui, né? São mais de 15 anos só falando de planejamento estratégico, gestão de estoque e mais 35 anos de varejo aqui lidando com isso, né, Em Fabiano? algum momento vai ter alguma coisa que você precisa anotar, que basta um insight aqui para valer todo o podcast, né? Aí já, oh, pô, você me deu uma ideia já, ó, já se prepara porque quando você ouvir algo que valeu a pena você estar aqui nos ouvindo, assistindo a gente, escreve assim, ó, tá pago. Comenta assim, ó, tá pago. Sabe, pra gente poder entender e comenta o que fez sentido, né? Pra gente poder saber o que você absorveu daqui que fez sentido e manda um tá pago ali para que a gente possa identificar de fato o que está contribuindo para você no dia a dia. Boa, boa, Fábio. E é assim, né, cara? A gente tem mentorado vários empresários pelo Brasil inteiro durante esses anos aí, e a gente sempre tem visto isso, né? Que em vários momentos basta um insight para mudar, virar a chave de algum setor, algum departamento ou até mesmo da empresa toda, né? Eu falo que a gente encontra, né, quando a gente vai conversar com os empresários, a gente tem 3 tipos de empresários. Empresários que estão com problema de excesso de estoque, empresários que estão com ruptura de estoque e o terceiro, Fabiano, você arrisca dizer qual que é? Não, vou deixar para ti. É o empresário que está com excesso e a ruptura junto na loja. Meu Deus, nem Ele, pensei nesse ele, cabra. ele tá lidando com a situação de estoque alto e gerando ruptura. Como assim? Como isso Senhor, acontece? comprando muito errado, então. Não, isso daí é justamente, eu quero deixar já para você essa pergunta, né? Será que você tem noção de quanto está custando o excesso de produto na sua loja e quanto que está custando a ruptura? Quanto que isso está custando para a tua empresa? Agora, esse cara aí que ele tem excesso de estoque e ruptura, ele também tem problema no fluxo de caixa automaticamente, né, Fábio? Porque Não, é fato, consequência, ninguém né? que tem problema de excesso de estoque tem um fluxo de caixa bem equacionado, né? Normalmente uma coisa está ligada na outra, né? Quando a gente fala de ter ruptura no estoque, é você limitar o faturamento da sua empresa. É uma das coisas, uma das consequências. Você não consegue ter uma boa performance de vendas. E a ruptura nada mais é que é um sinal que a tua loja está gritando: pelo amor de Deus, coloca produto para eu crescer. É. Eu quero crescer, mas você não está deixando. Você não está entregando o combustível que eu preciso. E aí a gente entra em dois fatores, né? Pode ele estar errando na compra, ou aqueles casos que a gente trouxe em episódios anteriores, onde
a pessoa paga tudo à vista e aí o próprio caixa dele limita a compra de produto curva A. Ou seja, a empresa dele está mostrando que quer crescer e ele está limitando ela através do fluxo de Né, caixa e dele. um outro problema que para mim é o mais precário, né, porque é o que de fato pode demitir você dentro da sua empresa. Se tem uma pessoa que pode mandar você embora da sua empresa, é o cliente. Então, não existe nada mais frustrante, gente, de você entrar numa loja que você gosta, de uma marca que você gosta, e você ir lá escolher uma peça, você vê uma peça, você amar a peça e não ter o seu tamanho. Cara, não só eu, mas, pô, imagina, Fabiano, tu veste uma marca, e aí você fala assim: "Pô, vou passar ali, vou comprar uma camisa". Aí tu entra, tu vê a cor, tu vê o tecido, que você fala: "Cara, que camisa top, é essa mesmo que eu vou levar". Não tem o seu tamanho. Hum. Ah, pô, cara, e aí isso acontece uma vez, isso acontece 2, na terceira vez, o que que vai acontecer? Você não Nunca mais vai volta. voltar. Mas isso tem uma pessoa que eu conheço que até trabalha com a gente aí, que é produtor, o nome dele, eu acho, que tem acontecido isso com ele, porque ele usa um tamanho que não tem em quase lugar nenhum. É o 3G, né? Que é tipo do celular, e aí ele tem dificuldade, aí é um fator à parte. Momento Bullying produção, momento Bullying produção. Mas aí Aí ele pode, Fábio, isso ah, pode acontecer. mas aí ele tá se esforçando, né, ele tá Né? tentando, Ele ele tem tá duas alternativas, ou comprar sempre naquela mesma loja que tem esse tamanho, ou entrar para a galera da saúde, que nós vamos colocar ele lá, botar ele para correr, botar ele para e qual treinar, você acha que ele vai aceitar? a loja que tem o 3G. Mas tá bom. Então, assim, a gente precisa, né? A gente precisa tomar um cuidado, porque pior do que você gerar a ruptura e impossibilitar a sua loja de crescer, de faturar mais, é você perder o cliente que você tem hoje. Exato. Quanto que você já investiu para você ter esse cliente, você pode acabar perdendo ele por você não entregar o produto que ele Cara, precisa. tu me lembrou de uma coisa agora, de um mentorado nosso, que aconteceu justamente isso, né? Ele fez uma campanha de marketing muito bem montada, muito top, mas não tinha produto suficiente para levar essa campanha até o fim. Olha só, ele deixou de vender milhões porque faltou produto logo na primeira quinzena. Então, assim, o cara vendeu muito, mas teria a possibilidade de vender muito mais. Então, percebam que nem sempre é só sobre falta de estoque, é falta de planejamento, né, em cima de uma campanha que tu vai fazer de um produto isca ou de um produto curva A, que tu pretende. Por isso que planejar é tão importante, né, Fábio? As pessoas às vezes perguntam para mim assim: "Ah, Fabiano, tu fala de sair do operacional e ir para o estratégico. O que que é esse tal de estratégico, né, Fábio?" Uhum. Isso é muito comum as pessoas perguntar: "Operacional, eu sei o que que é, botar a barriga no balcão lá, atender o meu cliente, falar com os vendedores, falar com o gerente. O que que é o estratégico, né?" E aí o estratégico é isso, né, Fábio? Planejar. Ó, eu e você aqui somos 2 empresários que somos sócios e vamos fazer várias coisas em 2025. A gente passou dezembro inteiro planejando, desenhando o nosso Mês a plano. mês, primeiro a gente extraiu tudo que a gente tinha de desejo. Colocamos tudo no papel, tudo que a gente gostaríamos de fazer ao longo do ano. E aí depois a gente montou um calendário mês a mês e fomos colocando nossos desejos, né? Todos os eventos, ações, estratégias que a gente gostaria. E aí, por último, O custo de tudo isso, o que está dentro do nosso orçamento para fazer a mês como a gente queria. E algumas coisas foram cortadas porque ia estourar o caixa da empresa. estourar o caixa, prejudicar o fluxo do caixa. E assim, isso tudo é planejamento, né, Fábio? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, esse podcast, a gente desenhou lá em dezembro e estamos executando hoje. Se a gente não tivesse planejado data, hora, local, valor, tudo, a gente ia estar fazendo isso hoje aqui? Uhum. Provavelmente não. E assim, né, a gente não é diferente, né, do maestro que está ali conduzindo a sua loja, porque ele montou um planejamento de compras, e aí uma coisa é ele montar o planejamento, outra coisa é ele ter o financeiro para arcar com esse planejamento. Então vai ter momentos que você vai ter que cortar de um fornecedor, de outro, assim como nós cortamos algumas ações que a gente ia fazer. Então, montar o planejamento é isso, é você às vezes abrir mão de algo para você atingir o seu objetivo principal. Isso que tu falou agora me fez lembrar uma dinâmica que a gente já fez junto sobre
quando planeja alguma coisa, tem objetivo, o que que eu preciso começar a fazer, o que que eu preciso continuar fazendo, o que que eu preciso parar de fazer. E Exatamente. aí no planejamento é isso, uma coisa é você botar no papel, o papel aceita tudo, a planilha aceita tudo, né? É igual o arquiteto desenha a casa lá e depois o pedreiro fala: "Tá bom, ele desenhou isso aqui, agora ele veio fazer?" Não, né, o papel aceita tudo, né. E aí no planejamento é a mesma coisa, você planeja, você tem um sonho, tem um objetivo, mas o que que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo, né? É. O que que eu preciso parar de fazer? O que que eu preciso continuar fazendo? Então, é nessa hora que você, corta algumas coisas, que você inclui algumas coisas, que você redesenha a rota, né. Uhum. O objetivo ele continua sendo o mesmo, percebe? Ó, eu quero chegar lá, mas eu vou por aqui, ou eu vou reto aqui, ou eu vou me desviar para lá, para lá, para lá. Então, é nessa hora que o planejamento entra. E no estoque, Fábio, trazendo para a gestão de estoque, a gente não pode esquecer que antes de começar a planejar o estoque, a gente precisa entender como ele está hoje, né? E aí vem o inventário, né? Que muitas pessoas Cara, procrastinam isso, né? isso é importantíssimo. Nossa, a gente encontra empresários que têm 20 anos de varejo e 15 anos que não faz um inventário de É, loja. não tem como, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando a gente vai tomar uma ação, vai fazer uma análise, a gente toma baseado em quê? Em dados. O dados é extraído da onde? Do software, do RP. O RP é espelho do quê? Do teu estoque. Então, se você não atualiza o seu RP, o seu estoque às vezes está marcando, fisicamente tem menos produto e no sistema tem mais. E pode acontecer o inverso. No sistema está mostrando que você tem menos e no estoque você tem mais. Então, você tem que tomar um cuidado com isso daí, né? É, porque é isso, né. Tudo no final depende de pessoas, né, Fábio. Então tu tá ali, tu deu entrada num produto. Quem deu entrada no produto foi um colaborador ou você mesmo, e você tem a chance de dar entrada nesse produto errado. Quando é feita uma venda, tem a chance dessa venda ser lançada errada. Quando tá lá na loja, cai uma etiqueta de uma peça e alguém não coloca essa etiqueta de volta, a chance desse produto ser vendido errado é muito grande. Alguém vai vender ele do jeito que der ali e não vai perder a venda. Então, é sobre isso, pessoal. Tem quebra de produto, tem roubo de produto, tem entrada dada errado, saída dada errado, e isso é comum em todas as empresas. Não existe perfeição em controle de estoque, né, Fábio? Só que para isso você tem que inventariar a sua loja ou a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano. O importante é você inventariar. Eu faço até o inventário rotativo, que é aquele que todos os dias alguma coisa é contada. Você pode ir lá escolher um grupo de produtos, uma marca específica e contar aquela marca e corrigir aquelas diferenças, né, as discrepâncias, né? E aí depois no outro mês você faz um inventário maior do grupo inteiro e daí a cada 6 meses você conta a loja inteira, a cada um ano. Agora o que não dá é para planejar compras sem saber se o teu estoque tá correto, porque aí, Fábio, eu vendo muito esse copo aqui, mas o meu RP diz que eu tenho 50 dele, então não preciso comprar nenhum, mas quando tu vai lá no estoque físico tem 10 só. Vai Uhum. gerar ruptura. Sim. E aí tu começa a entender assim: "Pô, esse copo parou de vender, né, tá vendendo menos". Não, ele não parou de vender, ele vendeu tudo, só que no teu estoque começa a mostrar que e aí, né, as análises começam a ficar complicadas, né, Fábio, porque tu pensa assim: "Ó, eu tenho 50 dele e vendi só 10. Caramba, vendeu muito pouco perto dos 50, mas na verdade tá zerado, vendeu tudo". Então ele vendeu 10 de 10 e não 10 de 50. Olha como a análise já muda. Tudo isso porque o teu inventário está errado. Então, isso pode gerar ruptura, né, de deixar de comprar um produto ou ao contrário, né. O excesso de estoque, porque de um lado você tem a ruptura, do outro tem o excesso. O que que é o excesso? É onde você fica com o seu capital retido dentro da sua loja, e isso acaba fazendo o quê? Fazendo com que você aumente os custos de armazenamento. Então, você tem tanto de aumento de armazenamento, dificuldade com a equipe de poder localizar produtos no estoque, o seu capital que você poderia estar investindo em novos produtos que estão girando mais, investindo em equipe, investindo em ações, estratégias de marketing, tá ali preso em mercadoria que às vezes não faz mais sentido você manter na loja. Quer ver uma coisa prática aqui? Eu vou trazer um exemplo real para vocês entenderem. Às vezes o cara pode perguntar assim: "Ah, tá, Fábio, mas como que vai ter, no sistema menos peças e no estoque mais peças?". Cara, uma empresa grande, é muito comum chegar uma mercadoria
E por algum motivo ou não, essa nota se perdeu e não foi dada entrada e a caixa está lá no estoque, esperando ser etiquetada, esperando ser dada entrada, e esse produto está parado lá meses. Não, e outra E coisa, ninguém percebeu. às vezes o próprio caixa, que é o principal vilão ali nessa história, você tem um produto A e você tem um produto B, os 2 são o mesmo preço. Às vezes ele vai lá, perdeu a etiqueta, em vez de E ele dar lança o saída outro. no A, ele lança o B. É, Aí um fica negativo, aonde ele tem estoque negativo com estoque, e o outro tá zerado no estoque, mas está positivo. positivo no sistema. Não, então é porque as pessoas têm que E entender. acontece, né, Fabiano? Nossa, Muito, acontece mas muito. muito. Eu já fui em empresários que tinham lá caixas e caixas lacradas e eu perguntei para ele: "O que que são essas caixas?" "Ah, isso aí deve ser excesso de inverno que ficou parado." Aí eu assim: "Vamos abrir para ver o que que é?" Eu abri, era tudo coisa de verão que tinha chego há 2, 3 meses e não tinha sido dada entrada no produto, Fábio. Cara, uma empresa pequena é diferente de uma empresa grande, né, Fábio, onde chega a mercadoria, onde por mais que tu tenha um processo, se alguém cometer uma falha do processo vai fazer com que tudo fique lá parado. Então, assim, inventariar é o momento onde tu vai descobrir muita coisa boa e muita coisa ruim, né, Fábio? Porque tu pode descobrir roubos de cliente, que é muito comum, que pode estar acontecendo, produtos que estragaram ou quebraram, principalmente produto que tem validade. A gente tem loja de natural, a gente tem outras lojas que a gente atende que tem produtos que são perecíveis, né, que têm validade. E aí, se a pessoa que está cuidando do estoque, veja bem, Fábio, fica uma dica aí, quem tem estoque de produto que tem validade curta. Por exemplo, a gente tem cosmético onde o protetor solar tem uma validade curta, ele não é longo. Pensa o cara do estoque lá, tá? Eu fiz uma compra em setembro, outubro, novembro, dezembro para vender no verão. Isso. Aí o cara lá do estoque botou o que eu recebi em setembro, ele botou lá. Aí chegou o de outubro, ele empurrou na frente. Chegou o de novembro, ele empurrou na frente. E chegou o de dezembro, ele empurrou na frente. Aí ele vai pegar o de dezembro, vai pegar. Quando ele pegar o de setembro, que ele empurrou lá pro final, ele já está vencido. Uhum. Então perceba que até a organização dentro do seu estoque é importante, Sim. porque tu pode fazer com que o produto perca a validade, mesmo ele estando É, projetado da forma e certa. pode perder o time de vendas, Exato. né? Por exemplo, assim, o pessoal de moda, né, vestuário, a gente tem a coleção mais delicada, a coleção de inverno. É a que mais você investe em mercadoria. E se você perder o time de venda do inverno, tu vai levar só um ano, mais de um ano para você conseguir vender esse produto de novo. Então, se você perde o time da bota, perde o time da jaqueta, tu só vai vender na próxima coleção e ainda às vezes fazendo uma liquidação. E daí pensa, se for uma bota de oncinha, igual o teu óculos, por exemplo, de oncinha, e aí o cara não vendeu no time certo, ele vai demorar um ano para tentar vender essa bota de oncinha no ano que vem. Só que aí o oncinha igual o teu óculos já não é mais a moda, ele já caiu. E aí o que que faz com esse produto? Vai liquidar, porque não vai Ele conseguir ele vender. gosta, né, pessoal? Ele tá falando aqui do meu óculos de oncinha, mas dá um close, olha para essa câmera aqui, ó, dá um close nessa armação É dele. muito estilo, né? Ah, é uma oncinha pintada ainda dele, é A minha, pintada. será que é uma onça pintada e a tua é uma onça meio, O sei meu lá, aqui é diferente? um crocodilo, né, Ah, cara? tu é um croco? É o É um é o croco. crocodilo. Mas daí tu sabe que o É uma crocodilo Lacoste. crocodilo come um frango, né? E aí, como tu é frango, o croco come o frango. Bora voltar para a gestão de estoque, que Vamos isso aí é um vamos lá. outro podcast, né? Esse óculos e essa armação de onça, a gente é assunto para É, outras para outro histórias. podcast, Mas deixa pra assim, lá. a gente tem que tomar um cuidado com esse excesso e dependendo ali do seu segmento, cara, isso daí pode custar Muito caro, muito Fábio. caro. O maior medo do lojista é comprar bem para um inverno que não aconteceu. A gente passou por isso, né, Fábio? Em 2022 a gente teve um inverno atípico. E aí, o que que é um inverno atípico? É um inverno fraco? Não, pelo contrário. O inverno atípico é aquele que foi muito forte, muito frio e teve ele começou cedo já, acho que no final de março, começo de abril Março de 22, quem é de lojista 22. lembra disso daí, E começou a aí esfriar muito. ele foi longo também. Então, assim, vendeu muito naquele inverno de 2022. O que que aconteceu em 2023, Fábio? Os lojistas foram lá, que estavam desatentos, não perceberam que aquilo foi Uma uma sazonalidade sazonalidade e compraram pensando em crescer em relação a 2022. deu um tiro na cabeça, né, não O foi que nem que no pé, aconteceu? foi na cabeça. Abriu o calor. Ah, foi normal, né, o 23 ali ele foi normal, porque não teve uma variação muito de temperatura, foi É. igual 21, E aí a 20. gente teve um março quente, um abril quente, e aí maio começou a dar um friozinho.
Já Só que estava em como cima. já estava em cima da hora, o que que aconteceu? As grandes redes começaram a As liquidar já em Passou o maio. Dia das Mães, pau na Pum, liquidação, liquidar. 70%. Quem lembra disso? É, Você que é lojista, que você faz pesquisa de preço, busca lá maio, 2023. maio de 23, já no Dia das Mães, ele passou o Dia das Renner, Mães, C&A, Riachuelo, 70%. todas essas grandes magazines aí liquidando 70% em maio, depois do Dia das Mães. E a gente que é do comércio, varejo de moda, sabe que depois dos Dias dos Namorados é onde se liquida, né, Uhum. Fábio? Você até pode começar com uma promoção ou outra ali antes dos Dias dos Namorados, mas liquidar mesmo é pós-namorados. E eles não começaram com 20, 30, como todo mundo Vai logo pensou, em maio. Ele 70, já meteu rasgou logo nos 70. 70. Quem não estava antenado teve um prejuízo gigante, porque daí ficou maio, junho sem vender, porque demorou muito para entrar no time da liquidação e aí desandou. Ou seja, esse cara pegou o 2024 só com produto de 2023. Mas isso não aconteceu, né? Ninguém foi pego de surpresa que estava no Mais Cedo Varejo, né? Não, Porque na porque nossa aí. comunidade a gente conseguiu entregar isso daí para eles, falou assim, ó, se preparem que em maio, ali depois do Dia das Mães, vai rolar Exato, eu me uma lembro como se liquidação. fosse hoje, tu avisando no grupo, ó, em maio as grandes redes vão liquidar 70%. E todo mundo, não, Fábio, mas como Imagina, você assim vai tá acontecer isso? Tá maluco. maluco? Aí, só que o Fábio Tem o conhece muita passarinho gente, né? verde, tem uns passarinhos por aí que me contaram, eles me contam Essa é a e eu vantagem de já trago, ter né? sido dos grandes Network, né? players, Isso né, daí é Fábio? network, isso É? daí é você estar na comunidade, ou seja, ter acesso a informações E aí o antecipadas. Fábio trouxe isso para o grupo. Claro, houve uma resistência de todo mundo. Eu não vou liquidar. E aí a gente, né, óbvio, orientou a todos que quem não se adaptasse ao mercado poderia sofrer aí, né, com a falta de volume, falta de vendas. E aí no final todo mundo aderiu às promoções em maio Aproveitou a onda e botou o produto e para fora, surfou. né? Tanto que a gente teve pouquíssimos casos de excesso de estoque de inverno para 2024 porque eles liquidaram antes, né? Que esse é o problema. E aí todo mundo que não acreditou, né? Que não percebeu, que não viu o timing, veio para 2024 com todo aquele estoque de 2023, produtos que já às vezes não estavam mais na moda, que já mudou a moda, e aí ele tem que fazer o quê? Tentar vender aquilo e não ter novidade, cara, é um drama, né, Fábio, o Hum. inverno, né? É, uma das coisas que a gente tem que se atentar muito, né? Porque ainda que seja calçado, ainda que seja vestuário, pô, se você pegar lá a peça, ela pode se danificar dentro do seu Pô, estoque, um ano? né? Então, assim, dependendo do que você vende, pô, o produto tá lá, tá encaixotado, tá, mas ele pode mofar, pode roedores entrar ali, estragar a Traça, peça, traça, se for aquele couro sintético, ele começa a se craquela descascar tudo. tudo dentro do seu estoque. Horrível, né? E aí, Horrível. qual que você vai ter que fazer? Tu vai vender e liquidar? Não, tu vai descartar. E aí entra um ponto mais importante ainda. O vendedor tá de saco cheio de ver aquela peça durante um ano inteiro no inverno e aí vem no outro ano de novo, ou seja, 2 temporadas vendo aquilo. Ele já não acredita mais naquele produto, porque ele gosta de vender a novidade, né? E aí nós estamos naquilo ali. Agora eu queria trazer para vocês uma coisa. Quem não tá com papel e caneta na mão aí, pegue papel e caneta na mão, E aí, Siri? ativa a Siri, ativa a Alexa, bloquinho de nota do celular, porque agora vem as dicas práticas. Eu queria que tu falasse pra gente, Fábio, a importância das métricas, né, de curva ABC, de giro de estoque, para a gente entender como fazer essa gestão de estoque Legal. e compras de uma forma melhor, Não né? tem como eu começar trazendo estratégias para vocês se eu não passar pelo inventário que o Fabiano disse aqui. Eu posso separar meu inventário, né, depois que eu fiz a minha contagem de estoque, em 3 níveis. Qual que vai ser o nível 1? Nível 1 vai ser produtos vendáveis. Quais são os produtos que eu tenho dentro do meu estoque que são vendáveis, que eu não preciso fazer nenhum tipo de ação, são produtos temporais que eu vou poder trabalhar dentro da minha loja. E o segundo nível são produtos que eu preciso fazer ações de vendas para estimular eles. São produtos que já passaram, né? Já estão antigos na minha loja e eu preciso impulsionar essa venda porque já passou de coleção, já passou do time de vendas e eu preciso fazer uma liquidação para fazer uma ação e botar ele para fora. E aí eu tenho o terceiro nível, que são os produtos não vendáveis. São produtos de descarte, às vezes que literalmente, pô, na sua ótica tem isso, tem produto que é aquele produto que é nem de graça o cliente leva. Sabe quando você faz uma ação, na compra do produto A, você leva o B de graça, o Não cliente, o precisa. cliente vira e fala assim, ah, não precisa não, vou levar só o A, nem de Aí isso aí graça. a gente tem um nome para esse nível, doação. É o nome desse nível aí. Isso que o Fábio está falando se chama, dentro do Maestria, a gente fala que é medir a saúde do seu estoque, né?
Sim, exatamente. A gente tem aqui no Nem de Graça, né, no Não Vendável, você pode achar produtos que vão para doação e produtos que literalmente vão para descarte, porque eles foram danificados. Então, não faz sentido você doar. Então, você tem que separar o teu estoque nesses 3 níveis para identificar a saúde dele, né? E aqui você vai ver, por exemplo, que a gente já, quando a gente fez esse tipo de inventário e análise com mentorados nossos, de 70% do estoque está comprometido em produtos que não faziam sentido manter, que era o produto curva C, cauda longa, Que né? tá no nível 2 ali, Que né? estava no nível 2 de produtos ali que eu preciso fazer ações de vendas para estimular e aumentar o volume médio de vendas dele, de giro dele. Que eu preciso fazer 3, 2, 1, que eu preciso fazer ações de vendas para aumentar o volume médio dele e aumentar o giro de vendas. Então, esse produto do nível 2 é um produto que eu tenho na minha loja, mas é um produto que eu preciso botar para fora, tá? E aí, outro ponto que a gente tem que trazer aqui de estratégia também, que você pode implementar na sua loja, é a curva ABC. A curva ABC é onde você vai conseguir identificar os produtos que são de alto giro, de baixo giro, de médio giro, para você poder olhar até mesmo para lucratividade, né. É. Aí, dentro desses produtos que tem alto giro, a gente vai entender se ele também te dá alta lucratividade, né, Fábio? E aí, esse é o filé do filé, onde você não pode deixar faltar. Então, vê que a gente vai medir dentro do estoque, na curva ABC. Alto giro, alto lucro. Alto giro, baixo lucro. Baixo giro, alto lucro. E baixo giro e baixo lucro. E aí, dentro dessas 4 quadrantes aí, a gente vai entender quais os produtos que a gente tem que tirar, quais os produtos que a gente tem que comprar mais e quais os produtos que a gente pode, com alto giro e baixo lucro, melhorar essa lucratividade para trazer ele, né, ou num volume maior ou numa rentabilidade maior. E aquele que tem alto giro e baixo lucro é negociação com fornecedor, né, Fábio? Não tem jeito, né? É tu tentar melhorar essa lucratividade desse produto porque tu gira muito ele, mas ele não te dá dinheiro. Ou ele tem um volume muito alto que compensa esse baixo lucro, ou então fica difícil também continuar, né? Aí vale mais a pena migrar aí para um outro produto que te dá mais margem, mesmo tendo um giro Sim, um pouco sim, menor, sim. né? E outra, não se prenda em fazer a curva ABC só por produto. Separa a sua empresa por categorias e faz a curva ABC por categoria, faz a curva ABC dentro de fornecedores, faz a curva ABC, por estoque, faz a curva ABC por vendas, faz a curva ABC por O lucratividade. giro de estoque, cobertura de estoque, dá de fazer tanta curva Que é ABC, né, uma Fábio? outra análise que a gente traz aqui, né, de estratégia para vocês. É analisar os principais indicadores de gestão de estoque, que é cobertura e giro. O que que é cobertura de estoque? A cobertura de estoque é o tempo de vida. É quanto tempo vai levar para você zerar aquele produto na sua loja, de acordo com a média de vendas que você está fazendo. Tem lojas que têm cobertura de estoque ali de 2 anos, 3 anos, 5 anos Legal. em algumas categorias e produtos. E tem outras lojas que têm uma cobertura de 0,5, ou seja, 15 Ruptura. dias, gerando ruptura na loja. E aí tem um perigo muito grande, né, Fábio, de quem não eh, divide por setores, por grupos, por fornecedores, porque você pode pegar um estoque de uma empresa onde a cobertura daquele estoque todo é 3 meses, mas quando você vai descendo de nível para Vai só fornecedor, aumentando, só para vai. grupo, aí você descobre que tem grupos que estão tendo ruptura e grupos que têm 2, 3 E anos de aí você estoque, né? olha e você fala assim: "Pô, eu tô olhando aqui o fornecedor XPTO tá me dando 3 meses de cobertura, tá ótimo, tá perfeito". Aí você abre, Desce o esse nível. fornecedor ele te atende 3 categorias. Aí tem uma categoria que tá com 2, outra com 7, outra com 1. E aí você abre a categoria que tá, por exemplo, com 1, ela tá com produtos ali que estão com 15 meses, outros 24 meses e outros com zero, outros com 0,1, outros com 0,07. E aí, quando você vai ver, o 15 e o 24 são produtos curva C de vendas. O 0,1, o 0,2 é produto, cara, curva A que você Que precisa está em ruptura abastecer. faz Só tempo, que né? você olha para o fornecedor, quanto que tá? Ah, 3. tenho muita coisa desse cara, não vou nem comprar dele. E E aí você não, não compra, o estoque tá bom. Não, entra na análise micro, né? Eu falo que é importante a gente fazer análise macro,
mas eu não posso abrir mão de fazer análise micro, ou seja, descer na profundidade da estrutura mercadológica para entender como está o comportamento de vendas. O que Isso que é que estrutura mercadológica, Fabiano? Só para esclarecer A aqui para estrutura eles. mercadológica são os grupos, né, Fábio? Grupos, subgrupos, onde você entende que você tem uma loja, por exemplo, uma ótica, vamos dizer, onde você tem óculos de sol, óculos de receituário, que é o de grau, aí você pode ter relógios, joias, e depois dentro desses grupos você tem os subgrupos, né, Fábio? Aí você pode ter óculos de sol separado por marcas, né, pelas grifes, né? Aí você pode ir lá Ray-Ban, Prada, não sei o que, não sei o quê. Ou você pode ter um óculos de acetato, que é esse formato que a gente está usando aqui, óculos de metal e por aí vai. Então, Legal. essa árvore que você vai desenhando, né? É a estrutura mercadológica que a gente chama. E quem não tem uma estrutura mercadológica bem desenhada, né, Fábio? Já tem um impacto na compra, Já na tem na venda, hora. na análise, no inventário, em tudo, né? Porque o micro vai por água abaixo, né? Ou seja, a estrutura mercadológica nada mais é que o agrupamento de produtos pelas suas semelhanças. Exato, é isso aí. Legal. Buscar os E similares. aí, então, a gente falou de curva ABC, a gente falou de inventário, cobertura e tem o giro de estoque. O que que é um giro? O giro é a quantidade de vezes que esse produto, que esse estoque se renova no seu estoque dentro de um determinado período. Então, se a gente está falando de 12 meses e a gente tem lá uma cobertura de 10 meses, significa que o seu produto ele vai girar 1,2 no ano, ok? Você tem 10 meses de cobertura e significa que esse estoque, essa mercadoria gira 1,2 no ano. Se você tem um estoque ali, que a gente está falando de 4 meses, por exemplo, 4 meses de cobertura de estoque, significa que ele vai girar 3 vezes no ano. Então, se eu tenho hoje uma lucratividade de 10% e a minha cobertura de estoque é de 12 meses, significa que o giro dela é 1 no ano. Ok? Então eu tenho uma cobertura de 12, significa que ele gira uma vez no ano. Tive E um aí lucro ele de me, 10%. me dá 10% do giro. Agora, se eu tenho o mesmo produto e eu começo a estimular as vendas, revendo estratégias, e eu faço ele girar 4 vezes no ano, girar a cada 3 meses, fazendo reposições desse Cada produto, giro desse te dá 10%. significa que eu vou ter no final do ano um giro de 40%, uma lucratividade de Aí entra aquela 40%. frase top que tu tem, né, Fábio? Quanto Quanto? maior o giro, maior o lucro. E aí explicou perfeitamente o que quer dizer essa frase. Quanto maior o giro, maior o lucro. Ou seja, quanto mais vezes você girar estoque durante o ano, você vai fazer exponencialmente esse lucro entrar no seu fluxo de caixa. E aí tem os meus amigos haters que eu amo de paixão, que me motiva a cada dia, que vai falar assim: "Ah, Tá bom. vai fazer isso na vida real. Ah, se fosse fácil, todo mundo fazia". Mas não é para ser fácil, é para ser difícil mesmo. Mas se você não tiver uma meta, por exemplo, né, digamos que você tem uma cobertura, uma meta de cobertura de 3, se você não encaixar o teu estoque e mirar esses 3, tu nunca vai fazer esse giro Ué, acontecer. Quantos empresários, Fabiano, a gente conhece, né, o próprio Ariel, né, que a gente conhece da Redes Dauber, ele teve lá 8 meses de cobertura e agora ele está com 5 meses de cobertura. Ele veio reduzindo o estoque dele. Em 3 meses ele Fábio, reduziu. vamos falar aqui de um case de sucesso que tem dentro da mentoria, que é uma mentorada nossa que tinha Hum. 13 milhões de estoque, né? Então as pessoas podem dizer assim, ó, é fácil? Não, ninguém está falando aqui que é fácil. Ele é difícil de fazer, mas é possível. E a gente já viu vários cases de sucesso dentro da nossa mentoria, na minha própria empresa. O Fábio já trabalhou em empresas que tiveram esse tipo de metodologia que a gente está aplicando aqui. Não é uma metodologia que não foi testada, é uma metodologia que foi Ninguém testada, é cobaia, né? Ninguém é foi cobaia. testada e continua dando certo. E o Fábio vai contar agora a história. 13 milhões, Fábio. Onde ela precisava ter quanto de estoque nessa empresa? Como é possível reduzir esse estoque? Como que essas ações que a gente traz funcionam? Porque nada nasceu da nossa cabeça, né? Eu falo que tudo já existe, mas você aprimora aquilo que dá certo. Eu sou uma pessoa muito observadora, eu aprendo muito observando. Então, eu aprendo coisas boas e aprendo coisas ruins. Eu me abro para isso. Porque as coisas boas eu absorvo, as coisas ruins eu aprendo com elas para não executar. Então eu posso aprender observando a falha do outro,
ou eu posso deixar de lado e ir para o campo de batalha e errar e aprender com o meu erro. Eu prefiro muito mais e vai me custar muito menos aprender com o erro dos outros. Isso aí é o equilíbrio, né, Fábio? Exatamente. Igual o teu café da manhã, né? O Não, equilíbrio. meu café da manhã é super equilibrado. 2 torradas, 2 ovos e um copo de refrigerante, zero. Senhor. Zero. É equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Não é igual o pote de sorvete do Fabiano, mas tá bom. Não é Então, igual o café da manhã do produtor, que é 12 ovos, 32 torradas e uma garrafa de 2 litros de de refrigerante Coca-Cola. normal, não zero, né? Mas olha só, gente, o que que acontece? Quando a gente monta, né, estratégia, ela é baseada em algo de fato que foi aplicado, Exato, né? cara. Então, são mais de 15 anos que eu atuo no varejo e na indústria, com grandes redes que faturam mais de 100 bilhões por ano e que eu aprendi isso daí. E aí eu executei, não foi só, mas é teoria que foi lida num livro. Não, não é sobre o que foi lido num livro, é sobre o que aconteceu na vida real. Então, a gente transformou esse conhecimento em uma metodologia e um programa prático para que a gente. Qual que foi o intuito do Mais Cedo Varejo? O intuito do Mais Cedo Varejo foi criar uma metodologia para que empresários de pequeno e médio porte pudessem ter uma gestão igual uma grande rede de Exato. varejo, trazendo estratégias, trazendo ferramentas que a gente executava nessas grandes redes de varejo para dentro da vida real do pequeno e médio varejo. E com uma trilha, né, Fábio? Como tu já falou antes, a trilha é a rota, né? Como ele vai seguir nisso? Porque não basta a gente falar igual a gente está falando aqui, que quem for assistindo todos os nossos podcasts vai aprender tanto quanto os nossos mentorados, mas como que ele vai seguir? Que trilha, que caminho que ele vai seguir? Quem está orientando ele? E na nossa metodologia tem a trilha, né? Onde ele começa pelo posicionamento, onde ele vai evoluindo com inventário, com compras e por aí vai, né? Depois com análise de resultados. Então, ele tem uma trilha a seguir, Sim, onde ele é acompanhado pelos nossos atendimentos, pelo nosso concierge, a não fugir da trilha, a seguir a trilha, a ir mudando de nível, né, que dentro da foi trilha, né? exatamente o que a gente fez com essa empresária. Ela entrou na mentoria com um estoque de 13 milhões e o estoque ideal para ela era de 5 milhões. O ideal para ela era 5, ela tinha 13. E aí, o que que eu costumo dizer? Essa diferença de caixa é o que deveria estar na conta, na sua conta bancária. É o que deveria estar ali para você fazer investimento, para você poder viajar, para você fazer o que você quiser da sua vida, mas Inclusive, está ali alocado no seu estoque. inclusive, isso que tu fez com ela que deu certo causou um problema pra gente, né? Mas vamos Não, contar a primeiro. gente vai, eu vou contar para vocês. Então, o primeiro passo, né, que a gente foi trabalhando foi aplicar a metodologia, aplicar as estratégias que de fato elas dão certo e trazem resultado. E aí hoje nós saímos de um estoque de 13 milhões para um estoque de 9,2 milhões de reais. E o que que aconteceu com essa diferença? Foi para conta. Então, hoje o programa Mais Cedo Varejo, ele tem esse desafio com você, de transformar R$ 1 milhão de estoque parado em fluxo de caixa. Então, se você quer transformar o resultado da sua loja, colocar mais dinheiro no caixa da sua empresa de forma estruturada e planejada, eu quero deixar um convite para você clicar no link abaixo e fazer uma aplicação 100% online gratuita com um especialista do varejo do meu time, onde a gente avalia a sua empresa e a gente monta um plano prático para você conseguir fazer assim como essa empresária, diminuir o seu estoque, transformando ele em fluxo de caixa e viajando, né? Porque eu falo que agora eu não consigo encontrar essa pessoa mais, Bom, porque toda vez que eu marco uma reunião com ela, toda vez aí, que ela participa, os nossos mentorados já sabem, toda vez que ela participa da mentoria, ela tá no carro, tá viajando, viajando. tá saindo. Esse foi o problema que tu causou, que eu tava Não, mas é um falando, né? problema Agora bom, a gente né? não Problema consegue bom. mais se reunir com ela, porque ela tá sempre viajando, curtindo o dinheiro que ficou parado no estoque durante esse tempo todo. Ou seja, o lucro dela tava todo no estoque e estoque não é patrimônio, né, Fábio? Não, estoque não é patrimônio, é o tema, né, que a gente coloca dentro dos nossos eventos ao vivo que acontece em São Paulo, que é o Mais Cedo Varejo ao Vivo, aonde a gente traz essas estratégias com vocês. Quando a gente reduziu esse estoque, né, aplicando as estratégias, a gente teve consequências, né, porque a gente começou a fazer com que a loja parasse de reclamar, porque a loja reclamava que faltava novidade. E o vício do empresário é justamente de comprar e trazer novidade. O empresário não consegue ficar 2 meses ou até um mês, em alguns casos, uma semana, sem trazer um produto novo para dentro da loja.
E não é sobre isso, eu posso fazer uma compra planejada para 3 meses e colocar um produto no meu showroom a cada 2 semanas, a cada 1 mês, ou seja, eu sempre Exato. estou trazendo, eu não preciso só porque eu comprei expor tudo de uma vez Não no é meu showroom. sobre não trazer mais novidade. Por exemplo, essa empresária, ela parou de comprar, praticamente parou de comprar, mas começou a pingar uma novidadezinha aqui, outra ali. Mas o mais importante foi a transparência, né, Fábio? A transparência em Mostrando para a equipe, mostrar né. para os gerentes, supervisores, para a equipe, o quanto a gente tinha de estoque, o quanto precisava ter, e mesmo assim eles estavam pedindo novidades sempre. E aí eles começaram a fazer parte do negócio, se sentir pertencentes e entender que realmente a gente tinha um excesso de estoque que tinha que botar para fora. E como botar esse estoque para fora, né, Fábio? Ah, primeiro passo ali, né, Fabiano, a gente precisa reduzir o Hum, mix, fazer corte, né, é. ali. A Tem gente variedade de produto que não faz nem não sentido manter na basta loja. só mão de ferro, né, para não comprar, né? Não basta só parar de comprar, a gente tinha que botar para fora esse estoque, né? E aí, nesse período aí, que foi um ano e meio, quase 2 anos, a gente criou várias estratégias, várias campanhas de venda, várias corridas de venda para escoar esse produto. Porque não é simplesmente tu dizer assim: "Ah, tá, beleza, eu vou parar de comprar e o meu estoque vai diminuir". Não, ele não vai diminuir rápido, porque ele é um estoque parado, ele tem muito desses 13 milhões estava no nível 2 que o Fábio falou, produtos que não eram mais tão vendáveis assim. A gente precisou iluminar esses produtos, a gente precisou botar marketing em cima desses produtos, a gente precisou fazer corrida de venda em cima deles, e aí sim a gente conseguiu escoar, né? Então não pensem que é só simplesmente parar de comprar, não. É começar a comprar de forma correta e fazer estratégias e campanhas de marketing para botar para fora aquele estoque parado. É, da mesma forma que você tem a preocupação de trazer essa novidade para dentro da loja, você tem que ter a preocupação de selecionar produtos que não serão mais mantidos no seu portfólio. Produtos que vocês vão descontinuar. A gente chama isso daí de produto FL. FL, que é o fora de linha. Então, quais são os fora de linhas da sua empresa? Seleciona, né? A gente, inclusive, uma das estratégias que a gente traz é você criar um grupo fora de linha na sua empresa. Então, eu vou ter lá calça masculino, categoria calça, e aí dentro de calça eu vou ter a calça reta, skinny, eu vou ter pantalona, vou ter vários modelos. Na E dentro desses alfaiataria, modelos, diz aí? alfaiataria, e dentro desses modelos, eu vou ter o ativo e o fora de linha. Eu posso selecionar, poxa, tudo que é fora de linha eu jogo nesse grupo. Eu já estou separando o meu estoque, mostrando o que que é produto vendável e não vendável. Está dentro da estrutura mercadológica, né, Fabi? Por que isso? Porque muitas vezes você vai dizer assim, ó, caramba, esse copo aqui, essa calça aqui vendeu muito. Acabou o estoque, eu vou comprar de novo. Não, não, mas acabou por quê? Porque eu fiz liquidação, porque eu fiz promoção, porque eu demorei um ano para botar ela para fora. Mas se nenhum dado no teu RP ou se você não sabe que aquele produto ali foi feito promoção, o que que você vai fazer? Comprar de novo. E aí é mais 1, 2 anos para tu botar aquilo para fora. Então, assim, o FL serve para isso, né? Aquele produto que tu não quer mais comprar e aí ele está escrito ali bem grande. Então, mesmo o teu RP mostrando que tem oportunidade de compra, você não vai comprar. E isso eu chamo de ajuste de mix, né, Fábio? Você está fazendo um ajuste de mix. E isso, de tempos em tempos, é muito importante nas empresas, né? Fazer essa limpeza sistêmica e fazer esse ajuste de mix. Entender que aquele produto que você comprou e que você apostou que não deu certo, você precisa tirar do teu mix e colocar outros produtos. Testes sempre vão existir, né, Fábio? Assim como a gente gasta um monte de dinheiro no tráfego com eles testando com o nosso dinheiro lá, nas lojas também acontece isso. O cara faz um teste com um produto que ele acredita que vai dar certo, o representante vendeu a ideia para ele e aquilo não colou. Ou seja, aquilo não faz parte do mix dele, ele tem que liquidar e tirar, né? Uhum. Ajuste de mix. Isso é E aí, uma. maestro, tá fazendo sentido para vocês? Então não esqueça de curtir esse vídeo e já compartilhar com aquele amigo empresário, com aquele gerente de loja que precisa ouvir e saber como é que é importante você fazer essa gestão de estoque. Olha só, uma outra estratégia, Fabiano, que a gente tem aqui é de olhar para previsão de vendas. E é muito comum empresários tomarem a decisão de compra só olhando para o histórico de vendas e para o estoque atual. E aí, se eu não olho para a previsão, ou seja, se eu não sei o quanto que eu vou vender, eu compro de mais ou de menos. E aí isso gera o excesso ou a ruptura de estoque.
A gente tem um caso de empresários, né, que eles sofrem com os dois extremos. Ele está com excesso de estoque de um lado e ruptura, principalmente no curval de vendas. Por que que gera essa ruptura? Porque compra sobre o que vende, mas o que vende já é errado, porque já vem gerando ruptura. Uhum. A ruptura significa que a loja quer vender mais. Aí você compra com histórico de venda. O histórico de vendas está errado. Vai dar errado. Então você tem que olhar com base numa previsão de faturamento. Então, se você quer vender mais, qual que é a previsão? Quanto que você está projetando vender desse produto? Isso daí está atrelado à meta. Para que você consiga ter um bom planejamento, você tem que ter uma meta consistente. E olha como a meta ela traz toda essa parte. Ela sempre aparece nas nossas conversas, principalmente quando está relacionada a compras de estoque. Exato, não tem como. Por isso que um dos pilares dentro da nossa metodologia são as metas, né? A gente tem metas de faturamento, metas de estoque, metas de compra, de Lucratividade, lucratividade. Então, giro, metas a gente tem cobertura. muitas. Sem planejar metas, fica muito difícil comprar corretamente, né, Fábio? A gente tem dentro da mentoria mentorados que cresceram 15% em 2024, que cresceram 20%, 30%, mas tem mentorados que cresceram 70%. E aí entra, aquela pergunta, né, Fábio: "E quanto que eu vou vender no ano que vem? Quanto que eu quero vender no ano que vem?" Esse cara vai continuar crescendo 70%, Fábio? Ou ele vai crescer 20, ou ele vai crescer 30? Então aí entra um planejamento de metas, né? A gente vai comprar em cima de um planejamento de metas, e aí a gente vai traçar um plano de compras para trazer o estoque dele para a realidade de 2025, né? Que nem sempre vai ser igual a de 2024. A gente vai entender como que está a tendência dele, né, com metas, três tipos de meta, né? A meta um que é uma meta, um crescimento ali mais comedido, vamos dizer, uma meta 2 que é uma meta de tendência, uma meta 3 que é uma meta mais ousada. E aí sim definir como que nós vamos trabalhar esse estoque, né? Em cima da meta um, 2 ou 3, né? E sempre olhando para a tendência, né? Para caso a sua loja mude de comportamento, você se adapte a esse comportamento ajustando seu planejamento, porque senão você mira para um lado, a loja está indo para o outro e você não respeita a mudança de comportamento, pronto, vai ficar com excesso de Dentro do estoque. Maestria, a gente tem essa revisão de metas a cada 3 meses, né? Porque é muito importante você prestar atenção na tendência. E isso daí é importante, né? Porque imagina que eu montava a meta de 850 lojas. E a gente montava essas metas para um ano de vendas. Inclusive, a gente traz esse desafio para dentro do Mais Cedo Varejo ao Vivo. Presencialmente, é uma imersão de 3 dias, onde a gente passa com vocês trazendo estratégias práticas para dentro da sua loja. E ali eu entrego um desafio. Você não sai desse encontro sem montar o seu planejamento de metas para os próximos 12 meses, mês a mês, loja a loja. Esse é o desafio que nós fizemos no último encontro, onde a gente construiu meta de mais de 50 empresários ao vivo, né? E se você tem esse desafio de montar a meta, uma loja, duas lojas, de um mês, então a gente fez isso daí para 12 meses, para 50 redes de loja. Então, Fabiano, eu queria para a gente poder, antes da gente ir para a nossa reta final aqui, só fazer trazer a última estratégia, algo que é importante, que é o fornecedor. É negociar com o fornecedor, né, Fábio? Cara, isso daí é um desafio, né? Porque rola um pouco de receio de pedir prorrogação de boletos, prorrogar prazo, prazos maiores, E tem eu uma vou, dificuldade vou, ali. vou até mais longe, né? O empresário tem muito receio de perder as marcas, né? Ah, eu compro desse cara aqui, se eu não comprar X, e não crescer tantos por cento na minha compra, ele vai me cortar. Se eu não aceitar o prazo de pagamento dele, ele não vai vender para mim. Cara, chega disso, né, Fábio? As pessoas estão muito reféns de fornecedores que tu tem que aceitar o que o fornecedor te determina e sem olhar para o teu fluxo de caixa, sem olhar para o teu faturamento, sem olhar para a tua previsão de venda. Não! A tua empresa é tua. Se esse cara não pode te vender o que você pode comprar, o que você precisa comprar e do jeito que você pode pagar, não tem como você continuar. Esse foi o meu tapago de hoje. Essa daí foi o insight do tapago. Mas não é isso. Ele vai te causar um problema. Ele vai te causar um problema de falta de dinheiro, ele vai te causar um problema de excesso de estoque. Cara, que parceria é essa? Tem que ser o ganha-ganha. Então,
Por isso que ter poucos fornecedores é tão importante, né, Fábio? Aqui a gente acabou entrando no fornecedor agora e a gestão de estoque que passa pelo compras, passa pelo fornecedor, essa limpeza de fornecedores que não são parceiros é mega importante, porque tu só vai conseguir abrir uma grade de roupa que tu precisa comprar, uma grade de calçado com um fornecedor que é parceiro. Se ele não for teu parceiro, a grade é fechada. Se ele não for teu parceiro, o prazo de pagamento é aquele. Se ele não for teu parceiro, o desconto não existe. Se ele não for teu parceiro, não tem VPC. Então, negociar com fornecedores, criar esse vínculo e essa conexão com fornecedores é mega importante para a gestão de estoque, Fábio. Uhum. Show, perfeito, meu amigo. E aí, pessoal, fez sentido para vocês? Porque para mim, assim, foi. Ah, se a gente ficar nesse assunto aqui, a gente vai embora, o podcast não tem fim, né? Mas é bom, Fabiano, porque, cara, a gestão de estoque é algo muito precário e a gente pode voltar em outros momentos trazendo mais insights, porque é algo infinito, né? Não tem um limite ali de conhecimento. Eu queria aproveitar para te perguntar, depois de tudo isso que a gente conversou nesse podcast, que reflexão que fica para ti, assim, o que que tu tira de tudo isso que a gente falou aqui? Eu me levei muito em uma palestra que eu dei e a gente estava falando muito sobre a importância da gestão de estoque, a importância do planejamento de compras. E tem uma passagem bíblica que ela fala muito do José do Egito, que o Egito ele passou por um momento em que José foi alertado e ele se preparou para uns 7 anos de escassez e depois ele se preparou por 7 anos de fartura, né? Ele conseguiu ali buscar um equilíbrio, né? E conseguir armazenar os grãos para conseguir dar de alimento para o povo, né? Ele fez um estoque, ele fez um caixa, ele fez uma providência. Então é importante isso na vida do empresário, né? Manter o equilíbrio, porque a gente tem o José do Egito aqui que só armazena, mas ele armazena sem ter um planejamento, sem um período que vai durar isso daí. E não é sobre você só armazenar, é sobre você armazenar prevendo algo que vai acontecer, para que você passe por esse período, por essa jornada. Então, acho que isso é o que mais pega, inclusive que eu trago em algumas palestras minhas. É administrar bem esses recursos, né, Fábio? É o que o José do Egito fez, né? Ele soube plantar na hora que tinha que plantar, colheu e depois administrou bem aqueles recursos que ele colheu, né? A gente ontem falou muito sobre isso, né? De planejar e de... A gente estava numa conversa hoje sobre planejamento, né? De tudo que a gente quer fazer esse ano. Mas é sobre isso, planejar, beleza, mas e os recursos? Como que tu vai alocar esses recursos? E o estoque é isso, né, Fábio? Não adianta tu se estocar se tu não vai ter aquele faturamento para botar aquilo lá para fora. Então é isso, planejar, usar bem os recursos, negociar com o fornecedor. E essa alusão do José do Egito é perfeita porque a gente falou hoje, até me arrepiei. Show, perfeito. Chegamos ao fim de mais um episódio, mais um podcast e, cara, estou muito satisfeito, né, pelo trabalho. Eu falei, né, Fabiano e eu conversamos que a gente quer aumentar o nível de entrega para vocês e essa foi uma forma da gente poder ter essa troca, onde a gente vai trazer mais empresários aqui para poder compartilhar experiência, dores, desafios e insights para que vocês possam aplicar na loja. Tô feliz, cara. Nada mais é do que o que a gente fez a vida toda, eu e tu. Quantas conversas como essa a gente teve a vida inteira e falou, pô, isso aqui se tivesse sido gravado, dá um podcast. E agora a gente tá fazendo isso, tá gravando as nossas conversas e mostrando para todo mundo o que a gente sempre conversou. E aí aquela pessoa que tá assistindo e que prestar atenção e que tirar os insights, tira muito aqui, né? Olha, isso daqui não é só sobre uma conversa, isso daqui são ações e estratégias que eu tenho absoluta certeza que se você pegar um insight, não precisa ser tudo que a gente está falando, mas um insight e aplicar hoje, amanhã, você vai ter resultado. Então não é só sobre você sentar aqui e nos ouvir, às vezes você está na academia, você está em casa, ou você está indo, né, de carro para o seu trabalho, e é sobre isso, é você entender, fazer, extrair aquilo que faz sentido para você, e executar. Porque o que a gente traz são estratégias para todo nível de segmento e que você pode executar na sua empresa que vai dar certo. E importante também não querer fazer tudo de uma vez só, não, né, Fábio? São etapas. Decidir aquela prioridade, foca numa prioridade, vai lá, executa e depois passa para próximo nível. Então assim, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui. E aquele empresário que tentar fazer tudo de uma vez só,
ele não tá certo. Então já fica a dica aqui. Escolha a sua prioridade, execute aquilo e depois passe pro próximo nível. Meu amigo, É isso aí, foi muito bom obrigado. demais. Valeu, forte abraço. Não esqueçam, nosso canal do YouTube, @Maestria do Varejo, Instagram, fabio.arrudaoficial e nas plataformas de streamings, @Fala Maestro. Te vejo no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu!